Olá, sejam muito bem-vindos a mais um pequeno podcast. Hoje iremos receber mais uma convidada extremamente especial, como sempre todos os convidados são. Desde já não esqueça, curta, comente, se inscreve e compartilha. Roda a vinheta. Apresentando a nossa convidada, hoje a gente vai receber a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Graça Prola. Desde já, seja muito bem-vinda ao pequeno podcast. Boa tarde a todas e todos, e a todos também, apesar de ser uma expressão da linguagem neutra, mas eu que trabalho com direitos humanos, preciso garantir que essa população tenha a visibilidade que merece. Muito obrigado. Pois bem, como é de costume aqui, a gente sempre começa, falando sobre o tema. A gente está no maio laranja, chegando 18 de maio, que é um dos meses mais importantes. Todos os meses têm sua importância, mas é um mês que a gente dá uma visibilidade até mais aprofundada para ele a respeito do tema. Mas antes da gente ir para esse tema, eu gostaria que a senhora se apresentasse, que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória até aqui onde a senhora está hoje, como presidente do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e do Adolescente. Bem, eu sou Graça Prola, sou assistente social de formação, estou viúva há 12 anos, tenho 3 filhos e 3 netas, são 3 Marias, Maria Fernanda, Maria Vitória e Maria Luísa. Eu passei pela Universidade Federal do Amazonas, onde fiz o curso de serviço social e estagiei do ponto de vista obrigatório no ainda Hospital Colônia Eduardo Ribeiro à época. Era um desafio trabalhar naquele hospital, vez que, assim como a população em situação de rua, assim como a população LGBTIA+, ainda são invisíveis aos olhos da maioria das políticas públicas. Naquela época era muito pior. E ao longo do curso, nós aprendemos a garantia dos direitos das pessoas, de modo geral, que a essência da prática do serviço social. Depois eu fui trabalhar nas secretarias de governo, fiz um concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, onde trabalhei grande parte da minha vida, e também na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Fui secretária de Estado de Direitos Humanos e Justiça, e fui também secretária executiva da Secretaria de Estado de Assistência Social. Tenho uma pós-graduação em Gestão de Órgãos Públicos de Saúde pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz, e hoje estou na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Fui presidente do Conselho Regional de Serviço Social, fui também da diretoria do Sindicato do Estado do Amazonas de Assistentes Sociais, trabalhando as lutas da categoria de trabalhadores assistentes sociais. Sou concursada da Secretaria de Estado da Saúde, tendo atuado até dezembro de 2020, no Instituto da Mulher Dona Lindu, onde fui lotada e tenho a maior saudade do trabalho. Até porque a gente, na maternidade, além do trabalho da rotina do serviço social, a gente fazia um trabalho de defesa do direito das mulheres, principalmente dizendo não à violência obstétrica. Quero ressaltar hoje, 17 de maio, nós estamos comemorando, eu diria, o Dia Nacional de Combate à LGBTfobia. Então, eu quero dizer que a minha vida, além da casa, dos filhos e agora das netas, ela é uma vida de militância. Militância pela garantia dos direitos humanos consolidados em lei, consolidados e nas diretrizes do Plano Nacional
de Direitos Humanos, que foi lançado na sua versão terceira, no último governo do presidente Lula, né? Enquanto o governo democrático, depois a presidenta Dilma, ela implementou a política nacional dos direitos humanos, e a gente está aí, na militância, tentando viabilizar e concretizar esses direitos. Então, dando continuidade, justamente pegando essa sua fala, a senhora falou que é formada em serviço social, Sim. Certo? E aí eu tenho uma pergunta que ela é bem característica aqui do podcast, né? Que é como a gente começa realmente as entrevistas, que é o quê? O que lhe levou a se apaixonar pelo serviço social? Como foi que a senhora se descobriu assim, essa é minha área, essa é minha vida, é aqui que eu sei que eu brilho? Olha, não foi nem pelo brilhantismo, né? Porque trabalhar com as populações vulneráveis e credoras de direitos não é muito fácil, né? O que me levou? Eu venho de uma época em que a família, ela determinava o teu papel social. Se tu tinhas que casar, se tu tinhas que fazer um curso mais adequado à época para tu ganhares dinheiro, ou seja, para tu teres um emprego e no final do mês ter aquele trabalho. A família em si, ela não nos estimulava a grandes voos, né? Ela tinha esse papel que era um papel dominador, era um papel dominante. A nossa liberdade enquanto filhos e filhas era uma liberdade limitada. No máximo, a gente escolhia com quem queria namorar ou casar. Eu já fui dessa época, né? As minhas irmãs mais velhas, não. Meu pai determinava, ou pelo menos indicava, o cara que elas teriam que casar. Na época, eu estudava num colégio religioso, num colégio das Irmãs Salesianas, o Colégio Auxiliadora. É bom que se diga com bolsa de estudo, porque já era cara a mensalidade naquela época. E então nós tínhamos a obrigação de não tirar em nota, em avaliação pedagógica, menos de 8, né, para não perder a bolsa de estudo. Era um colégio bom, era um colégio do ponto de vista da formação escolar, era muito bom. E do ponto de vista da formação pessoal, com algumas restrições, né, de orientação sexual, que nem se falava naquela época, né, de orientação vocacional, ele mais ou menos deixava a desejar. É claro que eles dirigiam também para determinadas profissões. E na época, para passar para o curso, que hoje é de ensino médio, que lá só ofertava o pedagógico, nós tínhamos na cidade o Colégio Amazonense, que era o Colégio Dom Pedro, colégio estadual, que ofertava a parte de ciências contábeis, né, a parte de história. O Instituto de Educação era o pedagógico, e o clássico, que também era ofertado pelo colégio estadual, nos dava a opção de fazermos ciências humanas, por exemplo. E aí eu cheguei em casa e disse, olha, o meu teste vocacional no colégio deu para medicina. Aí meu pai disse, não concordo de jeito nenhum, porque via de regra, as mulheres médicas, elas terminam não casando. Ou seja, ele almejava que eu formasse uma família, óbvio. Aí eu digo, então, deu também qualquer área das ciências médicas, então eu vou fazer enfermagem. De jeito nenhum. Toda enfermeira termina virando amante de médico. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Mamãe, era um escândalo naquela casa, porque como eu era mais nova, eu estribuchava, vamos dizer, eu já tinha um pouco aquela coisa meio revoltante, né? Aí eu digo, e agora? O que eu vou fazer? Aí o meu ponto, vamos dizer, os pontos para escolher uma área das ciências humanas era lá embaixo, né? Então eu disse, tá bom, então eu vou fazer direito. De jeito nenhum. Direito indica que toda mulher que faz direito vai virar homossexual. Minha Nossa Senhora! Aí eu disse, pronto, eu não vou fazer nada. Então você vai ser professora. Você vai ser professora,
nós estamos pagando o seu colégio porque você vai ser professora, porque você vai ser professora. Terminei fazendo pedagógico. E para não sair de lá, eu digo, eu quero ir para o colégio estadual, porque eu vou abrir minha mente, né, para outras áreas, etc. Não, porque na época era verdadeiro, sim. Conclusão, fiquei no colégio religioso, onde eu fiz toda a minha trajetória escolar, e depois eu fui, então, tentar o vestibular de serviço social. Passei logo de primeira, né, e não me arrependo, acho que faria tudo de novo, né? Foi lá que eu aprendi a enxergar o outro, né? A vida do outro, quando ainda o André Araújo, que era um juiz aposentado, que era, vamos dizer assim, o dono da faculdade, na época, né? Depois que ela passou a ser reconhecida pela Universidade Federal, ele, na verdade, tinha um trabalho enorme, tanto como juiz da infância e da juventude, como também nas comunidades da periferia da cidade, que não eram tantas. Então, minha vida começou assim. Não tive dificuldades financeiras. Meu pai foi deputado por 4 legislaturas. E dizer que eu fui uma pessoa que vim da classe popular, eu estaria mentindo, né? Minha classe de origem é classe média, né? E os meus lugares de fala sempre foram lugares de luta coletiva. Dentro da escola religiosa, eu participei da Juventude Estudantil Católica, era o JEC. Dentro da minha escola, na época, eu participava do Grêmio, né, do Grêmio Estudantil. Ou seja, eu sempre fui muito afinada com essas questões de luta coletiva pelos direitos, seja dos estudantes, seja das comunidades. Aí casei, claro. Tive 3 filhos. Aquela coisa, né? Pro sossego do meu pai, eu casei. Para tive sossego 3 do meu filhos. pai, Quais obstáculos a senhora teve que passar na sua infância, para a senhora chegar onde a senhora está hoje? Olha, é isso que eu acabei de dizer. Eu vim de uma família de classe média, que oportunizou a todos nós. Eu fui imigrante, que a gente veio do interior do estado, de Manicoré, onde eu nasci. E meu pai foi deputado em 4 legislaturas, depois funcionário da Secretaria de Estado da Fazenda, onde se aposentou. Minha mãe doméstica, descendente de Mura com chinês, imagine, né? E vivemos na cidade, trabalhando, meus irmãos mais velhos, né? Todo mundo estudando, todo mundo trabalhando, no sentido de garantir, sim, um projeto de vida que não era bem a nossa cara, mas era eivado de determinação da família exatamente pela época, né, em que nós vivemos. Assim, dando continuidade, vamos agora entrar no nosso tema. Realmente uma história legal. É uma história muito legal, porque hoje em dia, vamos falar assim do ponto de vista de onde eu venho. Eu venho do bairro Colento em Aleixo, que não é um bairro muito bem provido de oportunidades, né? Seja pelo ponto de vista econômico, ou até mesmo pelo ponto de vista social, não tem muitas oportunidades. E assim, eu digo que é muito difícil a gente ver uma pessoa que vem, digamos, de um berço familiar onde tem uma pessoa enraizada na política, né, que se preocupa com as outras pessoas. É difícil, porque do bairro de onde eu venho, a gente entende que o político não gosta da gente, o político quer a gente só na época de eleição, né? E assim, é sempre bom ter essa visão. É sempre bom ter essa visão, porque aí que a gente entende que existem as pessoas que realmente lutam pelos nossos direitos, né? Que a gente pode realmente pegar e ir atrás, que por mais que as dificuldades venham, porque querendo ou não, existe aquela dificuldade de você mesmo pegar e duvidar. Eu sirvo para isso? Será que esse é realmente o melhor caminho? Porque eu tenho certeza que teve momentos na sua vida que a senhora pegou e parou para pensar o seguinte: eu estou realmente no caminho certo? Será que não era melhor ter sido professora? Eu fui professora. Eita! Fui professora do Herbert Palhão, passei no concurso da Secretaria de Educação. Na verdade, qual era a estimativa ou a perspectiva dos nossos pais naquela época? Era você formar, ganhar, ter um emprego, passar num concurso e ter um emprego, era isso.
Na época, quando a gente namorava, o que a mãe e o pai da gente diziam? Olha, gente, se vocês escolherem casar, vocês vão escolher alguém do Banco do Brasil, alguém da Petrobras, que eram os melhores, vamos dizer, salários da época, do ponto de vista da classe trabalhadora. Mas a gente voltando aqui para a situação de origem, só para informar, eu estou coordenando o projeto Agenda Cidade Unicef Manaus, que foi lançado lá na Colônia no passado. Nós temos um comitê e nós estamos trabalhando lá na Colônia. Dia 25 de março, nós fizemos uma grande ação de cidadania lá, para poder documentar as pessoas. Vocês sabem que aquele bairro sofre ainda o estereótipo da sua origem, né, do ponto de vista da hanseníase. Nós temos na Colônia Antônio Aleixo um altíssimo índice de crianças que descem para fazer praticamente câncer e ou fazer trabalhos na rua, né, como malabares, como flanelinhas, etc. E por isso, pelos indicadores baixíssimos daquele bairro, para você ter uma ideia, numa população residente lá na Colônia, de 19.796 residentes, hoje, 29,8 foram casos novos de hanseníase detectados, né, numa população. Isso é significativo. Para nós, demonstra que a hanseníase não está estabilizada. É necessário educação, orientação para as famílias. Eu estive lá na quinta-feira à noite, numa CIF, que é a Comissão Integrada de Fiscalização, para, diante das denúncias de violência sexual e exploração de crianças e adolescentes lá, nós resolvemos chamar a polícia mesmo para repressão. E fomos. Só que encontramos tudo fechado. Bares, lanchonetes, restaurantes, flutuantes, né? Considerando também, claro, era um dia de quinta-feira e era também um dia que tinha chovido muito no início e meio da noite. Então a gente avaliou dessa forma, né? Vamos voltar com certeza, porque tem relatos de situações muito graves lá na Colônia. Estaremos recuperando o Centro Social Frei Miller, que fica ali na Praça Central, e lá vai ser o Centro de Arte e Cultura para a juventude, para a população daquele bairro, né? Que não tem nada ali de cultura e de arte, tendo, por exemplo, os meninos que fazem, executam o projeto Irapuru Caon, não sei se tu conhece. Conheço particularmente. É maravilhoso, os meninos são muito interessados, são jovens, né? E a gente está querendo realmente garantir a educação que protege. Você deve conhecer também lá no bairro, nós ainda não lançamos oficialmente o dia D, mas 100% das escolas do bairro criaram os seus grêmios estudantis. Sim. Né? Então, isso para nós é um avanço muito grande. Eu já fui presidente do Grêmio de uma das escolas. Foi? Que bom. Agora está 100% nas escolas municipais. Não sei as estaduais ainda. Então, tem alguns avanços que a gente precisa registrar. Das 80 famílias identificadas no centro, 6 famílias já são acompanhadas pelo CREAS de lá. Então, quer dizer, a gente está conseguindo, agora nós vamos avaliar, depois de algum tempo, avaliar o que no projeto andou efetivamente, né? Na parte da cultura, na parte da saúde. Por exemplo, os jovens clamam por oportunidade, você falava ainda agora. Oportunidade do primeiro emprego, oportunidade de qualificação profissional de acordo com o mercado de trabalho. Então é isso que a gente vai, pela CETEP, Secretaria de Trabalho, está buscando para a juventude daquele bairro. Que não seja só a bebida alcoólica, que não seja só a droga e que não seja só o sexo também pelo sexo. É sempre bom, né, a gente deixar essas coisas claras, essas coisas evidentes. Claro. Vamos entrar agora no tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ok. Vamos lá. Quando, assinar um relato pessoal, quando eu fui aceito como aluno do projeto Gente Grande, foram logo nas primeiras turmas, que eram turmas voltadas para jovens, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social,
como já foi falado, seja as crianças dos malabares, que nós conhecemos como trabalho infantil, Sim. ou as crianças que, como eu, foram abusadas sexualmente. Sim. Né? Fui aluno da 3ª turma do projeto, que foi quando eu entendi o que aconteceu comigo. Sim. E aí, isso vai levar a gente a uma conversa, né, sobre o tema, que é um tema necessário. A gente precisa conversar sobre esse tema. Porque a pessoa, o jovem que vai estar assistindo a gente pode não entender que existe a parte íntima, apesar de saber o que é uma parte íntima, existe a parte íntima que, quando eu era mais novo, alguma pessoa se tocou, ou alguém pediu para fazer alguma coisa estranha, como tem vários e vários casos que eu tenho certeza que já acompanhou. Mas vamos para a primeira pergunta dessa conversa. Qual o papel do governo, escolas e pais no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Olha, eu acho que a gente precisa primeiro entender do que problema é esse, né? Que hoje, por exemplo, aqui em Manaus, ano passado, o ano inteiro, 95 registros de estupro. O que é o estupro? É a violência sexual com presunção de violência. É uma dominação do grande sobre o pequeno, e aí não interessa se ele é menino ou menina. O importante aqui para a presunção é a questão da violência e a faixa etária abaixo de 14 anos. Então, o crime de estupro é aquele maior. Ora, se em 2022 eu tive 95, de janeiro a março desse ano eu já estou com 83 notificações. É um crime que vem crescendo significativamente. Mas o que é isso, na verdade? A questão do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes são crimes que se colocam tipificados no Código Penal, que é a lei que rege todo o procedimento criminal para punição de um agressor, e na categoria do abuso sexual, a gente tem todos os crimes cometidos e que se presume violência, né? Voyeurismo, estupro, toque, atos libidinosos, importunação sexual, etc. Na parte da exploração sexual, aí tem os crimes que já começam a trazer para a vítima presunção de troca, de remuneração, seja ela através de presente, cheque. Eu estou falando uma linguagem antiga. Sim. Quase não se usa mais cheque, agora Pix, etc. Mas o comércio, a troca, a moeda, etc., a pecúnia, que é o dinheiro, ele caracteriza esses crimes na categoria de exploração. Eu exploro aquela vítima, seja através do corpo, e hoje a que está nas mídias sociais vem se tornando, talvez, nós não temos evidências científicas porque não tem pesquisa ainda, mas um dos maiores crimes na categoria da exploração, talvez mais crescente do que o favorecimento. A prostituição propriamente dita é o troca de favores, né, que pode ser dinheiro, etc, etc. Então, é preciso que a gente entenda isso aí. É preciso que a população toda entenda que isso é crime. Ao menor indício de violência, a gente tem que denunciar. E quais são as portas de entrada para essa denúncia que o povo pouco usa? Escola. Na escola, os gestores, os professores devem se importar com as crianças. Aqui eu faço um registro grave. Hoje, nós, trabalhadores sociais, que lidamos diretamente com essa situação, estamos observando que as crianças de 0 a 6 anos são hoje as maiores vítimas. Diferente de 3 a 5 anos atrás, ainda acontece sim, mas o maior número de crimes era com meninas de 12 a 14 anos. Né? Hoje não é mais. Está 0 a 6, 0 a 7, nessa proporção. Por quê? Porque são crianças que não conseguem
se defender. São crianças que têm dificuldade de verbalizar para a mãe, para a professora, para a amiga, para o amigo, o que está acontecendo com ela, né? Então, os homens, na sua grande maioria agressores, estão se aproveitando, compreenderam que essa faixa etária é a faixa mesmo mais vulnerável. É aquela mais fácil do cometimento do crime, porque ele ameaça. Ele, se você contar para sua mãe, ela vai ser uma mulher má. Se você contar para seu pai, eu vou dizer que é mentira. Se você contar para alguém, eu vou matar o seu irmão, etc, etc. A criança nessa faixa de idade também demonstra a facilidade da gente correr atrás. Porque ela não senta direito na escola, ela não interage facilmente com as pessoas, com as crianças da sua idade, ela chora sem motivo, ela tem falta de apetite em alguns momentos. Então, quando a mãe, alguém que toma conta dela, vai dar banho, é necessário que olhe as suas partes íntimas para ver se tem dilaceração, para ver se está irritada, para ver se está vermelha, porque são indícios concretos de que aconteceu alguma coisa, ou se tem alguma secreção, não é? Então, falar de abuso e de exploração sexual é efetivamente falar de proteção. Não é possível mais que dentro de casa, pelos familiares, a gente esteja deixando escapulir a vida dessas crianças. Porque isso acaba rápido, ela machuca a vida inteira. E aí o que acontece? Dentro de casa, na ordem, pai, padrasto, tio, cunhado durante o cunhadio, são os maiores agressores, são aqueles que aparecem com maior facilidade e número como agressores. Agora está começando a surgir os irmãos, né? Que é grave também, né? Porque às vezes é com quem a criança conta ali perto, e aí termina que ele tem alguns registros de envolvimento de irmãos. Que é uma na verdade, né? Então, eu diria que para falar de abuso e de exploração sexual, obrigatoriamente a gente tem que falar de proteção. E falar de proteção, o próprio Tribunal de Justiça vai lançar uma campanha que é Fale de Proteção, Fale da Família, para chamar a atenção das famílias, de que elas precisam reassumir esse papel, que é o papel da vigilância, o papel do controle dos meninos e das meninas, e o papel da proteção, não é? Para que dentro de casa não ocorram mais esses fatos, não ocorram mais esses crimes, na verdade. E assim, seguindo esse contexto, deixa eu apenas te fazer uma pergunta que Olha, não estava no nosso roteiro, no nosso script, mas é uma pergunta que tem muito a ver com a fala, que é o quê? Quando a gente vai falar, por exemplo, de trabalho infantil, existe o trabalho infantil doméstico, que é um dos trabalhos infantis mais difíceis de identificar, porque ocorre dentro de casa. Sim. Certo? Na maioria desses casos, acontece que são meninas que são muitas das vezes trazidas do interior com o intuito de vir para a cidade com a proposta de morar na casa de um parente ou de uma conhecida, né? Com o intuito de, deixa ela vir para cá para ela estudar. Aí é quando começa, pode me ajudar a fazer aqui, pode me ajudar a fazer ali. E aí vai se tornando um ciclo vicioso até que quando a gente vê, a criança já está totalmente rompida do laço escolar. Né? Isso é muito comum entre a população feminina, né? Principalmente dos interiores. E assim, essa população, nesses casos, são essas meninas, essa questão do abuso sexual falou, né, que são os Sim. pais, tios, cunhados, avós. E aí, essas meninas, elas são, por exemplo, esse maior percentual nos casos? Com certeza, ainda são as meninas as maiores vítimas, né? E quando você fala, os meninos vêm numa crescente, mas ainda são as meninas as maiores vítimas nessa faixa etária. Uma outra situação que você toca é essa questão de que as meninas vêm do interior para ser alguém da família, né? E aí, ela cuidou de mim durante a vida inteira. Agora meu filho casou, ela vai para lá com meu filho.
Isso até já tem alguns artigos, alguns estudos demonstrando já uma espécie de trabalho escravo. Não sei se vocês viram o caso de uma senhora negra que a televisão veiculou, que ela passou de geração a geração e terminou não tendo nenhuma aposentadoria, já com seus 80 e tantos anos, né? Então, no caso das meninas, além de tudo isso, elas terminam também sendo objetos de prazer, ou dos seus patrões ou dos filhos dos patrões. É difícil você identificar. Belém do Pará fez uma pesquisa, porque vive uma realidade parecida com a nossa, e nas escolas, ela foi direto nas escolas, professora Lúcia, trabalhando com as meninas que estavam fazendo curso noturno, ou de educação de jovens e adultos, ou ensino regular, de ensino médio mesmo, né? E foi lá que ela encontrou relatos e mais relatos, não só, eu diria, do trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo, mas também da questão do objeto sexual dos seus patrões ou dos filhos do patrão, às vezes até gravidez indesejada, né? Então, nós aqui no Amazonas não temos ainda. Eu até falava um dia desse, numa reunião com o pessoal que veio entregar um material sobre trabalho escravo e tráfico humano, então ela colocava isso, né? E eu dizia que era necessário a gente ter financiamento para pesquisa, no sentido da gente identificar hoje quem é esse público, onde ele está, onde estão essas meninas, né, que são vítimas, sim, não só da questão do trabalho infantil, mas especialmente do objeto sexual de homens e mulheres daquela casa. Outro crime que está dentro da categoria também da exploração é o tráfico. A gente pensa que não acontece aqui, mas acontece muito, né? Mulheres para Cuba, mulheres para Portugal, norte da Galícia, Berlim, Holanda, que foi uma rota nova que apareceu, especialmente de jovens. Nós não encontramos, e não há registro na Polícia Federal, de adolescentes, né? Pelo menos até a última década, na verdade. Mas de mulheres jovens, sim, para várias cidades da Europa, né? E outras capitais aqui de Portugal, de Berlim, etc. Assim, a senhora mencionou que deve ser abordado nas escolas, mas acho que tem que ser bem falado para os jovens mesmo e até para os pré-adolescentes que estão entrando na adolescência, sabe? Como é que pode ser tratado nas escolas, porque é um assunto assim que muitas das vezes não é falado por alguns pais e eles, como eles estão descobrindo o seu corpo, a gente precisa ter esse entendimento, né? Com certeza. Então, assim, como é que a gente pode trabalhar essa temática da violência sexual nas escolas? Pode, só pegando aqui um ganchinho do que ele falou, porque é sempre bom lembrar que a maior dificuldade, às vezes, pelo que eu via, né, enquanto aluno, e enquanto os meus colegas que ainda são alunos, eles me falam que é o quê? O fato de pais que veem a educação sexual como um monstro aterrorizante de 7 cabeças. Exatamente. Né? E sendo, na maioria desses pais, pessoas de vínculo religioso extremamente forte. Né? Não que essas pessoas sejam culpadas da falta de informação, mas é uma informação assim, que a gente precisa deixar clara que dificulta a vida dos profissionais que buscam trazer esse tipo de informação para os jovens. Com certeza. Nós precisamos, por exemplo, estar trabalhando com as crianças a questão da autodefesa. E essa autodefesa passa, falar para elas de autodefesa ou ensinar para elas a autodefesa, passa obrigatoriamente pelo conhecimento do corpo. Né? Olha, você tem zonas no teu corpo que são mais tocadas e tal, mas com relação a isso, eu não vou dizer aqui na rádio essas situações. Mas nós temos que ter pessoas preparadas até para ensinar para aquela criança sobre o seu corpo. Né? Como que ela pode se defender. Hoje nós estamos trabalhando com as crianças para elas gritarem, chamarem a atenção de alguém, assim como fizemos com as mulheres. As mulheres têm medo de denunciar a violência.
E aí nós fizemos aquela campanha do X. Se eu vou no supermercado e mostro aquela minha mão marcada com o X, o caixa do supermercado vai saber que eu estou sofrendo ou passando por algum problema naquele momento. Com as crianças, a gente tem trabalhado vídeos, tem trabalhado literatura infanto-juvenil para poder mostrar de que forma elas podem se autodefender. Agora, a escola precisa estar aberta para poder discutir na associação de pais e mestres, porque até agora você vê nas escolas públicas ou particulares, na reunião de pais e mestres, você trabalha o boletim escolar, saber se seu filho está bem ou não, em que nota ele tirou, que matéria que ele não está bem, e qual é a orientação psicossocial, no caso da escola particular. E na escola pública, via de regra, as reuniões se dão. O que vamos fazer na festa junina? Qual a proposta que vocês têm para conserto do aparelho do ar-condicionado? Apesar de que agora o próprio governo do estado e o governo municipal, eles já fomentam com recursos a gestão escolar para consertar o mais rápido possível aquilo, ou dar manutenção na escola de forma mais séria. Então eu digo que na escola, se nós tivermos um quadro de professores bem qualificados, é necessário que ela seja um enorme instrumento de prevenção para que esses crimes não aconteçam. É incitar as crianças a necessidade de denunciar todas as vezes que alguém tocar num local que ela não permite, que é de difícil conhecimento dela, muitas vezes, né? E gritar, na verdade. E os educadores deverão ter menos conservadorismo, menos preconceito, para principalmente, como você perguntou, com os adolescentes, tá falando sim de vida sexual ativa. Para você ter uma ideia, quando eu estava atuando na maternidade Ana Braga, a maternidade ia completar 10 anos de trabalho. Aí ela disse, eu era do serviço social. Eu estou precisando de uma festa para 10 anos. Eu digo, olha, assistente social não é para fazer festa. E eu, mais do que tudo, não sei fazer festa, eu só sei trabalhar. Aí eu disse, olha, diretora, aqui na maternidade, pelo levantamento de dados que eu tenho, dos 250 leitos, 40% é ocupado por mulheres primíparas, que vão ter o primeiro filho, e desse total, 40%, ou a grande maioria, é adolescente, na faixa etária de 14 a 17 anos. Sabe de onde elas procedem, diretora da Zona Leste? Mais do que tudo, na festa dos 10 anos da maternidade, eu quero ir para a comunidade, com o meu grupo de estagiários, abordar as escolas falando sobre educação sexual. Fui para uma das escolas lá da Zona Leste, era até o 9º ano, né? Aliás, do 9º ano até o ensino médio, e daí um auditório com 167 alunos, a gente levou uma peça de teatro para poder introduzir o tema e tal, de uma organização da sociedade civil de lá da Zona Leste. E após a apresentação, nós íamos debater o que é o aborto, por que ele ocorre, né? O que vocês não sabem do corpo de vocês, o que está acontecendo e tal. Todo um debate apropriado, enfermeira, assistente social, escola, tem que ser pessoas preparadas, porque senão vai falar bobagem também. E aí, o que acontece? No final, a gente fazia uma enquete. 100% dos meninos e das meninas daquele auditório tinham vida sexual ativa. Ou seja, já tinham tido uma ou outras vezes a experiência sexual. Né? E aí, a nossa conversa vai no sentido de quê? Da prevenção. Para evitar a gravidez. Não porque a criança não seja bem-vinda, mas se você tem um projeto de vida e se você para a execução desse projeto pela questão da gravidez, você tem que dar atenção. É uma criança cuidando de outra criança. Quer dizer, é necessário que você tenha outra abordagem enquanto educador, no sentido de evitar maior dano, eu diria, para aquela moça ou para aquele rapaz, no caso. É sempre bom ter isso esclarecido. Isso o quê?
o fato de a escola pode estar ali se preparando para fazer alguma oficina relacionada a isso, convida profissionais da saúde. Sim, Não, bem. é extremamente fácil chegar a esses profissionais. Existem os profissionais que já atuam na área e os profissionais em formação. Isso. Né? E assim, a dificuldade que é encontrada nesses caminhos é gigantesca. Dificuldades do sentido de recursos, dificuldade no sentido justamente das famílias acharem que não, vão estar induzindo meu filho a ter relações sexuais. Sexual, Sendo que não é isso. Claro. É ensinar o seu filho que existe o sexo, existem as relações sexuais, mas que principalmente existem as questões de Com certeza. se não é a minha hora, o que é isso? É abuso? É estupro? Qual é a diferença entre eles? E esse vai ser o papel da escola. Com certeza. Ensinar que existem as diferenças entre um e o outro e o que fazer. E garantir a vida sexual saudável de qualquer pessoa. Falar sobre identidade de gênero hoje é necessário para que os meninos e as meninas possam, na verdade, ter uma orientação sexual saudável. Seja homoafetiva, seja heteroafetiva, seja trans, seja o que for. Mas é necessário que a gente saiba colocar, ou saiba se colocar. Certo. Assim, vamos falar agora sobre a campanha do Mês Laranja de combate, né, à exploração sexual de crianças e adolescentes. O que significa esse mês para as pessoas que ainda não conhecem? O que é trabalhado nesse mês? Existe algum dia específico? Sim. Amanhã, 18 de maio, faz 50 anos que Araceli, uma menina de 8 anos, natural do Espírito Santo, moradora da cidade de Vitória, foi violada, drogada e morta. Seu corpo foi encontrado 6 dias depois do desaparecimento dela, nessas circunstâncias. E ela terminou que essa data era 18 de maio, se tornou emblemática para o combate ao abuso e a prevenção e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É claro que hoje, por exemplo, amanhã, nós vamos estar com 23 anos da lei que instituiu o 18 de maio como ápice de uma campanha que é denominada Maio Laranja. Ele é laranja para chamar atenção efetivamente para o tema. É claro que esse mês ele se constitui de atividades mais chamativas, mais fortes com essa temática, mas nós trabalhamos essa temática o ano inteiro, nas ruas, nas escolas, nos espaços informais de educação, que são os grupos comunitários, etc., no sentido de que a população tome consciência de que criança precisa de zelo e proteção. Criança precisa ser cuidada, que ela não pode ser objeto de prazer sexual de ninguém. E aí nós temos o mês de maio com essa caracterização e ele se constitui no ápice da nossa campanha, como junho é o mês de ápice da campanha do combate ao trabalho infantil, que é dia 12 de junho, né? Então essas datas emblemáticas, elas saem do armário, vamos dizer assim, para que nesse dia a gente grite, que a gente faça acontecer alguma coisa que chame a atenção, para as pessoas denunciarem mais. Você sabe que na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente não tem nenhum caso registrado de trabalho infantil? Nenhum. Eu procuro anualmente para ilustrar as falas na campanha e não tem. Parece que as pessoas se acostumaram em ver o menino vendendo bala, o menino limpando o carro, o menino como natural, com aquele ditado que é menos educativo do que outra coisa, que é melhor trabalhar do que roubar, né? Então, a gente precisa desmistificar isso, acabar com isso, revogar isso aí, claro. Assim, o 18 de maio, ele é um dia extremamente emblemático, como foi falado, né? No caso da jovem Araceli.
fora casos e mais casos de pilhas e pilhas de histórias que são extremamente tristes, de meninos e de meninas que são abusados enquanto ainda estão, vamos colocar assim, na sua juventude, na sua fase mais pura, né? E aí a gente deve deixar isso bem claro, que é necessário abominar todo esse tipo de caso. E que existem pessoas que tratam isso da forma mais natural possível. Pessoas que falam, como várias vezes eu já ouvi e fiquei revoltado, de pessoas falando, é melhor começar cedo que aprender rápido. Eu ouvia isso várias vezes, como vários absurdos que eu escutava dentro de ônibus. E assim, que eu escuto até hoje. E assim, já passou da hora. A gente não deveria nem se preocupar com isso. Porque fica aquela pergunta, aquela indignação. Como que alguém pode olhar dessa forma para uma criança? Como que uma pessoa de uma família pode olhar dessa forma para uma criança? É revoltante. Com certeza. É extremamente revoltante. Porque, por exemplo, eu não pedi para isso acontecer comigo de jeito nenhum. Claro. De jeito nenhum eu pedi para acontecer isso comigo. E eu já ouvi da boca de outras pessoas, tu podia ter evitado. Como? Como que eu poderia ter evitado? Que brecha eu dei? A gente dá alguma brecha? Isso é culpa minha? São algumas perguntas que eu posso garantir que passam muito pela nossa cabeça. E assim, pegando agora a pergunta com essa fala, né, que foi mais um pouco de desabafo, é o quê? Uma coisa que eu tinha muita dúvida é o que eu poderia fazer? Porque eu ouvi, se tu falar pra alguém, tua mãe morre, tu morre, vou dizer que é mentira, ninguém vai acreditar em ti e tudo mais. Isso me fez acreditar naquelas palavras. Como que uma criança, um jovem, pode denunciar um agressor? Olha, hoje nós temos na rede de proteção inúmeros serviços. Os conselhos tutelares, que aqui em Manaus são 9, estamos implantando o 10º agora aqui na Zona Norte. Então a Zona Norte vai ter 2 conselhos tutelares. Nós temos os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social. Nós temos os CREAS, que são 5 ainda, até muito poucos, ainda para uma cidade de 2 milhões e quase 3 milhões de habitantes. Mas é lá que se faz a escuta qualificada, que se acompanha a criança, não é vítima de qualquer natureza. E aí a criança pode, como nós estamos até orientando, de fazer desenho, de fazer carta, de mandar para alguém para gritar, para denunciar essa situação. As vinhetas que algumas organizações da sociedade civil produziram são muito boas para estar passando para as crianças olharem, e daí é uma forma de você ensinar de como denunciar, né? Então hoje qualquer criança pode chegar no conselho tutelar, na escola mesmo, que é onde ela passa boa parte do seu tempo, e falar com sua tia professora, notificar. E as professoras não têm que ter medo, porque não são elas que vão diligenciar. Elas têm medo de denunciar, porque pensam que elas é que vão ter que fazer as diligências e tal. Não. Quem vai fazer isso são os delegados, são as pessoas que são competentes para lidar com isso. Então a gente tem que pedir que a comunidade não deixe de denunciar. Denuncie. Nós temos o Disque Denúncia, que roda de domingo a domingo, 24 horas. É um serviço municipal, da secretaria onde eu trabalho. É o 08.092-1407. Você pode denunciar do telefone celular, de qualquer telefone, e também não precisa se identificar, não sei que queira. Mas se não quiser, você pode anonimamente denunciar, relatar a situação, porque qualquer criança está passando. Pode ser o vizinho, pode ser a avó que está denunciando, pode ser quem for. Nós estaremos lá 24 horas, de domingo a domingo, atendendo e referenciando os casos para onde tem que ser feito. É sempre bom fazer essa pergunta. Para as pessoas que vão denunciar casos, existe um acompanhamento psicológico após? Existe uma equipe que continua procurando saber desses jovens? Sim. Nós temos as equipes dos CREAS, né, que fazem o acompanhamento da criança vítima.
E temos alguns serviços de organizações particulares, recomendados, que fazem com responsabilidade. Eu não tenho todos de memória agora, mas tem uma publicação nossa, onde a gente tem todos os serviços especializados. Tem algum apoio dado a alguém que passou por um abuso, por exemplo, na infância, que é um adulto, assim, que, por exemplo, aconteceu ali e essa criança, para superar esse adulto, ele reprimiu a lembrança, ele se lembra, assim, através de pesadelos, de lembranças, assim, fragmentos. Tem algum apoio que a pessoa recebe, assim? Apoio psicológico, psicossocial? Que tipo de apoio essas pessoas podem receber? É isso que eu digo, ele pode procurar qualquer serviço, por exemplo, os CREAs, que fazem escuta qualificada, né? Outros serviços são de algumas organizações da sociedade que são sérias e que prestam esse tipo de serviço, que ele pode procurar também, mesmo ele já sendo adulto, não é? E que muitas vezes ele passa por situações de depressão, né, de angústia, de ansiedade, consequência daquilo que ele sofreu quando criança, né? Mas aí ele tem que ter um acompanhamento psicológico. Hoje também os CAPSs, eles fazem esse tipo de atendimento. O problema é que são poucos para uma demanda muito grande, aí o agendamento leva algum tempo. Nos CREAs não, é porta aberta, você pode chegar, falar que você foi vítima de denúncia, e daí tem uma equipe, assistente social, psicólogo e advogado, que é a equipe de referência, que pode fazer o acompanhamento. Isso é muito bom falar, porque existem muitos adultos que passaram por isso, descobriram depois de adultos e falam, o que vão fazer por mim agora? Exatamente. Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Porque se os dados que nós vemos diariamente já são alarmantes, imagine se as pessoas que têm medo de falar resolvessem falar. Com certeza. Os dados iriam estourar. Se encaminhando agora para o final do nosso podcast, existem duas perguntas que são sempre referência aqui no nosso podcast, que é sempre bom fazer. Pois não. A primeira pergunta é, qual o seu sonho atual? Viver. Continuar vivendo, na verdade. E trabalhando para um mundo mais justo, mais igualitário, né? Onde a gente busque, de fato, a justiça social que todos queremos. E a senhora já é mãe, avó, a senhora já vê a geração dos seus filhos, das suas netas, a senhora está vivenciando agora. A senhora tem algum conselho para os jovens? Um sonho para nós, jovens, que a senhora pode compartilhar? Eu costumo dizer para minhas netas, eu tenho uma de 10 anos, uma de 16 e uma de 21. Eu digo para elas que é preciso que a gente tenha metas na vida, né? Mesmo que sejam metas que a gente vá viver um processo, às vezes, doloroso, né? Doloroso no sentido de romper obstáculos, né? Romper, às vezes, compreensões, romper conservadorismos. Elas me acham muito careta, né? Em casa, eu digo, não é possível, né? Eu não posso ser careta, eu não posso ter uma vida em casa e uma vida fora, é impossível. Então, eu sou uma pessoa muito democrática, mas assim, o meu princípio, eu digo para elas, é de liberdade com responsabilidade, né? Os meus filhos já são muito grandes, cada um já tem o seu caminho, né? Já, não digo trilhado, mas em andamento, então já não tem muita preocupação, a não ser um pouco aqui, um pouco ali, da ajuda material e tal. Mas as meninas, não, as meninas são efetivamente usuárias, eu diria, ou beneficiárias de conversa todo dia, né, de estar na hora do almoço, na hora do jantar, ou quando vai pagar um McDonald's, bater um papo, né, sobre isso. Não só sobre isso, mas de um modo geral, sobre a vida. Dona Graça, eu não consigo dizer o quanto foi prazeroso e extremamente informativo esse encontro. Obrigada. Porque é importante falar e é importante que aquelas pessoas que tinham a mesma idade que eu tinha na época, que elas já saibam por onde buscar ajuda. Com certeza. Né? E assim,
em nome do Pequeno Nazareno, em nome do Pequeno Podcast, a gente gostaria de agradecer, né, essa entrevista maravilhosa. E a gente sempre vai estar disposto a uma outra conversa sobre um outro tema claro. que sempre envolve a nossa sociedade. Eu acho que um tema interessante e que dá pra gente até trabalhar, né, para o próximo mês, eu não digo, mas também para o próximo mês, seria a identidade de gênero. Eu acho que a gente precisa orientar as famílias para entender um pouco isso. Outro tema que pode ser em agosto, eu já estou dando até um cronograma, é a questão da violência contra a mulher, que está muito alta também. A questão do feminicídio, não é, aqui no Amazonas. Então, assim, eu que me sinto muito à vontade, adorei o programa, conversar com os jovens, né? E dizer que não é nada de pequeno podcast, né? Eu acho que vocês são muito grandes em relação a sonhos, a ideias e a prática mesmo, né? Que são protagônicos nessa situação, os jovens, na verdade. E agradeço aí pela oportunidade e me senti assim muito bem, muito à vontade. Acho que vocês poderão ser maravilhosos jornalistas. Não sei se é essa, né? O caminho. A todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que nos assistem, muito obrigado por nos acompanhar em mais um podcast. Não se esqueça, curta, comente, compartilha, se inscreva e não se esquece que, como disse Anne Frank, o que aconteceu não pode ser desfeito, mas podemos impedir que volte a acontecer. Até o próximo encontro.